Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Eu agradeço a todos os meus amigos inscritos no meu canal desde o início. Agradeço a todas as pessoas, novos irmãos e irmãs, que se permitem a inscrição e a entrada e sempre tornar essa família cada vez mais grandiosa. Meus amigos, muito obrigado a todos esses que me conhecem diariamente também e possibilitam também conhecer essas notícias e ver essa diligência e esse lado da história a qual está sendo contada de alguma maneira. Meus amigos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu trago aqui um primeiro fluxo de notícias e atualizações do RVGCR. Peço aos amigos que continuem se atentando aos links da descrição sobre os programas Ecolux Pax da Fundação Coopera Frater, a fundação a qual eu faço uma parceria estratégica e divulgo diariamente os trabalhos, pois já estão em execução em solo nacional e internacional. Já é um trabalho intitulado e só necessita de cada vez mais ajuda, assim como todas essas instituições humanitárias hoje existentes. Nós somos apenas mais uma, não buscando consertar o mundo todo, mas principalmente o ambiente em que vivemos. Meus amigos, nessas notícias, nessa manhã, eu procurei fazer uma diligência também entre todos os provedores, entre todos que estão falando, vi as matérias do Fantástico também, né, meus amigos, e vamos observar o que, de certa forma, nós precisamos dar aos dois lados direitos de defesa, né? Então, eu acredito que todos os pronunciamentos já foram feitos e é isso. Né? E eu acredito, meus amigos, também que a verdade sempre prevalece, né? Tudo que foi dito, né, pelos pensadores desse processo de culminar do RVGCR, que eu também vou buscando opiniões de espiritualistas e pessoas também vinculadas a um movimento não somente social, humanitário, global, mas também vinculados ao espiritual de tudo isso. Pois grandes previsões foram feitas por grandes pensadores, por grandes espiritualistas, dos quais nós temos que fazer juízo disso também. E eu acredito que não ficará pedra sobre pedra. Sobre essas questões, não ficará pedra sobre pedra. E nós vamos encontrando essas lacunas, vamos encontrando essas informações na medida em que elas são possíveis, né? Na medida em que elas são ainda postadas, pois eu não invento essas notícias, né? Eu não tenho capacidade de inventar essas notícias. Eu retiro essas notícias dos provedores, faço um confronto de informações diárias do que é dito pelo Ocidente, pelo Oriente, o que é dito na Europa, o que é dito nos Estados Unidos, o que é dito na China, pois busco provedores também de todos os lugares para estar atenuado a essas questões e a esses eventos, né? E seguindo essa diligência, meus irmãos, aqui fazemos nosso conteúdo diário, temos a nossa conversa sadia, matinal, também noturna, pela tarde, e de certa forma nos inclinando cada vez mais ao objetivo e obtenção dessas bênçãos. Foi-nos dito o seguinte: boas notícias. O Quantitative File System foi ativado e está sendo testado diariamente. Isso é diferente dos computadores quânticos e dois não estão conectados. Você não precisa de um computador quântico para executar um sistema de arquivamento quantitativo. O que isso significa? É que algumas grandes mudanças financeiras, se preparando para acontecer nos Estados Unidos e em todo o mundo, à medida que isso for ao ar e começar a eliminar gradualmente o antigo sistema bancário. O que isso significa? Provavelmente, as transações bancárias acontecerão muito mais rápido do que antes, que o dinheiro fluirá
para ir através do sistema bancário 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que os bancos estenderão seus horários para fornecer maior acesso aos seus fundos com a exchanges, que abrem e iniciam um processo de troca de moeda por dólares digitais, o que exigirá várias camadas de segurança para impedir que outras pessoas acessem suas contas. Algumas perguntas que me fazem recentemente. Quando será lançado? Eu acredito que de 3 a 6 meses a partir de agora. É o que me disseram. As trocas serão lançadas antes disso? É possível, mas não havia informações compartilhadas sobre isso no momento. Existe alguma maneira de sabermos quando isso vai ao ar? Infelizmente não. Não haverá grande anúncio. Por isso, pode desencadear um evento de hacking que pode sobrecarregar os sistemas de computador em todo o mundo e até ser feito isso pelas pessoas certas. Que tipos de segurança serão sugeridos para as contas? Autenticação 2FA, que pode ser obtida usando o aplicativo Authenticator da Google, permitirá que você proteja sua conta e também acesse-a facilmente, iniciando o aplicativo em seu telefone e inserindo o número que o aplicativo fornece quando você acessa sua conta. Os passos são muito fáceis e uma vez que você faz isso, algumas vezes torna-se muito natural. Como resultado disso, novos cartões bancários serão emitidos por nossos bancos? Como a prática padrão, não, mas apenas em casos de fraude eles podem ser substituídos. Essas são as novidades até agora. Não estamos felizes no momento, eu sei, mas estamos acabando de receber algumas notificações pessoalmente hoje por algumas pessoas que não vejo há muito tempo. Tenham um ótimo dia e mantenham suas orações, por favor. Bom, meus amigos, essas foram perdão, as notas de alguns pensadores e também unificados em uma grande espiritualidade, aguardam que isso aconteça e estão bem posicionados, pois são detentores de títulos, detentores de vínculos históricos, dos quais eu faço a diligência e também crio uma afetividade por conta dessas informações, por conta de todos esses programas humanitários envolvidos, né? Em toda essa consciência envolvida em prol do acontecimento desses eventos, dessas liberações que nunca as vimos, né, de fato, até hoje nunca vimos essas liberações acontecerem, nunca ninguém ainda foi capaz de colocar a mão em R$1 do resgate dos títulos e dos laços e dos vínculos históricos. Isso ainda não começou, mas existe um processo gigantesco até chegarmos até este chamado nível de notificações e nível de distribuição global de fundos. Isso são coisas totalmente diferentes, são processos pelos quais nós vemos diariamente que mudam, que certamente ainda não aconteceram, pois se já tivesse acontecido, a maioria das pessoas já teria acesso a essas notificações e esses titulares também. Então, eles estão aguardando os detentores de títulos, estão aguardando grandes grupos envolvidos nesses países, principalmente grande parte dos Estados Unidos, China, Zurique, na Suíça, muitas pessoas aguardando todas essas posições bancárias globais e também esperançosas no acontecimento, né? Pois eu tiro muitas dessas informações de pessoas interligadas a redes bancárias, a redemption centers, que estão em Zurique, Nova York, Miami, e dessa forma vamos criando todas as nossas expectativas e as gerenciando, confiando também, criando uma grande rede de relação com todos esses acontecimentos, né? Eu penso dessa forma, né, meus amigos? Humildemente.
Coisas boas acontecem para aqueles que acreditam. Coisas melhores acontecem àqueles que têm paciência. As melhores coisas, mais abundantes, vêm para aqueles que não desistem. Está tudo dentro do estado de espírito. Mantenha o curso. Para onde vamos vamos todos. De acordo com alguns contatos da inteligência, no domingo, o progresso continuou em direção ao bloqueio de taxas e procedimentos para todos os níveis, incluindo para títulos de nível superior, controlados off-ledger pelas contas colaterais globais determinadas do BAI 1, 2 e 3, o que levaria a pagamentos globalmente em todos os níveis, e isso pode incluir o grande nível mundial 4B. Estamos procurando, a partir de hoje, um lançamento esperado e o resultado de algumas reuniões deste domingo. Os títulos da Yellow Dragon, com grandes quantias de pagamento, pretendem ser iniciados já com os pagamentos nessa segunda-feira também iniciados. Também nessa segunda-feira, todos os proprietários de títulos estão sendo avisados de que terão alguns dias para fazer essa divulgação e entender os processos e compreensão do resgate e troca que iniciará através do novo sistema. Essa é uma notícia muito boa de que o lançamento final, liquidez Shotgun Start, estaria prestes a acontecer essa semana. Alguns banqueiros da Bolsa de 5 estados parecia que os pagamentos da distribuição de títulos devem começar na maioria dos centros europeus já nessa segunda-feira, e se tudo ocorrer conforme sugerido, podemos ver ficando também próximos a essas notificações nos Estados Unidos, em Reno, Miami e outros, Las Vegas, Nova York e outros estados, os quais já possuem bancos filiados e já possuem também capacidade de resgate. A conta colateral global do BAI 1, 2 e 3 fará o downstream de liquidez para pacotes judiciais, acordos, obrigações que devem ser legalmente obrigados a começar a ser entregues. Dentro de poucos dias, o restante dos níveis mais baixos de pagamentos de títulos começarão, e em seguida, dentro de algumas horas, observaremos os níveis 1 a 4B serem pagos, incluindo trocas começando pelo nível 4B. A interferência continua sendo feita pelos Illuminates com todas essas tratativas de guerra, mas, enfim, com as contas de RV estão sendo neutralizadas. Nosso contato de inteligência militar diz que as notícias são boas, que o lançamento final em cascata de liquidez está acontecendo essa semana, e a informação do nosso cara dentro dos Redemption Center foi que, no domingo, ontem, o progresso começou em direção ao bloqueio noturno de taxas e procedimentos para todos os níveis. Isso determina pagamentos globais em todo o mundo, incluindo o Tier 4B, que pode ser lançado essa semana. Nós aguardamos isso. Foi dito que realmente está acontecendo e que aguardamos mais notícias essa semana. Bom, meus amigos, certamente aguardamos mais notícias, pois esse é um processo que nós temos somente nesse início, né? Pois quando começar esse Start Shotgun vai ser um grande início, né? Até esse momento, de certa forma, ainda não foi, acredito eu, que não tenha sido ativado, mas fontes, né, que eu dou minha inteira confiança, é que cada um tem uma opinião do assunto, né? E cada pessoa que vive com isso, pesquisando sobre isso, tem uma opinião do assunto.
Então, às vezes é muito fácil para nós nos colocarmos diante de uma situação e apoiar aquilo. Mas eu digo aos meus amigos que eu me apoio somente nesses provedores. E eu sei que às vezes essas informações que eu passo, elas não vão ao encontro de outras informações de grandes personalidades no YouTube, de outras pessoas, mas enfim, eu procuro também me espelhar em tudo que acontece no mundo para que nós possamos falar a mesma língua, pois eu vejo que entre as informações as pessoas cruzam, né? E se você buscar as informações, qualquer um pode buscar, né? Meus amigos, são provedores que estão na internet e falam sobre isso em vários países do mundo. Né? Se for contar, fala em muitos países do mundo sobre esse assunto. E é muito comentado no YouTube também. E, de certa forma, a gente vai seguindo alguns provedores que, com grande espiritualidade, nos cativam, grande espiritualidade também nos passam informações coesas sobre as determinadas manobras globais e manobras globais catastróficas de guerra, como estamos vendo agora, e todas essas questões, mídia querendo também acabar com imagens e instituições de pessoas, mas enfim, eu digo aos meus irmãos que a grande mídia não trabalha a favor da verdade hoje em dia. A grande mídia, eu vejo muito o YouTube, né, que é um lugar que a gente pode falar muita coisa não dá para se falar, né? Muitas coisas que vão contra os protocolos da saúde, se é que os irmãos me entendem, também não pode ser dito, mas é o seguinte, entre toda a mídia, né, ainda é uma grande mídia e ainda permite que as pessoas ainda conversem sobre determinados assuntos, mas a grande mainstream mídia que comanda o mundo, que comanda os jornais nos Estados Unidos, as grandes folhas dos Estados Unidos, e que comanda também o que é de informação de um país para o outro, a fim de manipulação de massas, e isso existe, manipulação climática, isso também existe. Existem alguns programas militares, alguns programas espaciais, dos quais não são do conhecimento das pessoas. E tudo isso existe a fim de garantir algum tipo de objetivo. Né? Eu sou tendenciado a falar, né, eu sempre falo dos Illuminates, que têm uma agenda para conosco, e acredito que essa agenda esteja caindo por terra, se já não caiu por terra, porque muitas das situações da Ucrânia estão sendo resolvidas, e isso não é teoria de conspiração, isso é verdade, isso é fato, existem provas sobre isso, né, que estão sendo levadas a grandes tribunais, e muitas coisas estão renascendo. O Tribunal de Nuremberg, que é um assunto que eu já até comentei no canal, extenso também, e tudo isso pretende ser resolvido. Eu acredito que, de certa forma, estamos próximos de uma grande resolução desse problema, mas ainda digo aos meus irmãos que antes de melhorar, vai piorar mais um pouco, porque é o que estamos vendo em reflexão aos preços das coisas, em reflexão ao mundo sobre guerras. Estamos aguardando ainda o posicionamento de China sobre Taiwan. Acredito que vai haver um movimento de guerra. Também vai ter algo no Iraque também. Vai ter algo na Coreia do Norte. Algumas dissoluções, algumas uniões, algumas novas alianças. E todas essas alianças indo em prol da grande aliança global, que em 2008 havia 5 países, né, que faziam parte da BRICS. Depois, em 2014, ascenderam a 32 países, a Aliança Global, que hoje em dia fazem parte dos partidos da Aliança Global, já 32 países, que além do G20 tem posições e tem coerências e também tem interesses em comum, né, para com nossa população, e até diante desse sistema financeiro. Hoje em dia a Aliança Global já está atuando praticamente no planeta todo e já quer fazer a diferença para essas 209 nações que aguardam também uma mudança gradativa do sistema financeiro, que não vai ser assim também, gente. Nós estamos vendo Rússia se posicionar, China se posicionar, e não vai ser tão simples essa mudança, né? Mas eu acredito que irá acontecer, né? E está acontecendo. Meus amigos, um beijo,
do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além!